sobre o menino, clamou ao Senhor e disse: ó Senhor Deus meu, rogo-te que faças a alma deste menino tornar a entrar nele. Amém. Querido Deus, a ti a honra, a glória e o louvor para sempre. Nesta noite, Senhor, nessa terça-feira missionária, fala conosco, traz-nos a revelação da tua palavra, e que o mesmo venha tomar nossa mente, as nossas faculdades mentais, o nosso coração, o nosso ser. Enquanto esta palavra estiver sendo ministrada, Senhor, vai levando e gerando vida, e gerando cura, e gerando vitória, e abençoando o teu povo nesta noite. Pai, nós viemos aqui para cultuar o teu nome. Recebe a nossa adoração e manifesta a tua graça e a tua unção. Em nome de Jesus oramos. Amém. Glória a Deus, podeis sentar. Glória a Jesus. A missão em Sarepta, outra versão, Sarepta. A ordem de Deus ao profeta. O texto que nós lemos apresenta alguns pontos que salientamos nesta noite. Primeiro, a ordem de Deus ao profeta. Segundo, a ordem de Deus à viúva para cuidar do profeta. Terceiro, a obediência do profeta em ter coragem de ir para a casa de uma viúva. A obediência de uma viúva que não conhecia o Deus de Elias, mas obedeceu. E nós observamos que o estado de sobrevivência da viúva e a palavra profética no momento de escassez e em meio a uma grande tragédia, uma ressurreição. É muita coisa aqui que não vai dar para pregar tudo. Mas, queridos, o trabalhar de Deus sempre vai nos surpreender. Diga comigo, o trabalhar de Deus sempre vai nos surpreender. Diga assim: Deus é Deus de surpresa. Aleluia. O trabalhar de Deus sempre vai além daquilo que pedimos ou pensamos. Deus não trabalha na lógica humana. Deus não trabalha na razão dos homens. Ele trabalha na razão, na fé humana, na visão espiritual, no crer de cada um, para a glorificação do seu nome. O texto que nós temos em apreço nos mostra uma narrativa que foi nos dias de Elias, mas ela é atual para nós. Ela nos traz lições maravilhosas. E eu gostaria que você comesse bastante. Hoje em dia, a culinária, os nutricionistas, eles estão dando algumas coisas para a gente comer que não é muito bom, amargo. Mas a gente tem que comer que é bom para a saúde. Diga para o teu irmão, se tiver alguma coisa amarga, come que é bom para a saúde. Não joga fora, glória a Deus, aleluia. Então nós observamos que Deus trabalha no meio das calamidades da vida humana. Deus trabalha nos momentos da nossa vida quando não há mais recursos. E esse texto mostra Deus agindo nos mínimos detalhes da nossa vida. Deus cuida de nós nos mínimos detalhes. Diga comigo, Deus cuida de mim nos mínimos detalhes. Glória a Deus. Detalhes que a gente pensa que vai passar desapercebido, Ele está lá trabalhando. Ele está participando. Deus gosta de participar da nossa vida em todos os momentos. Deus sempre gosta de estar participando da nossa vida. Ainda que tenha provações, mas Ele está lá nos ensinando na provação. Ainda que tenhamos batalhas, lutas, momentos difíceis, mas a sua misericórdia está lá. Ainda que pensamos que estamos distanciados de qualquer amparo, a sua graça está lá dizendo:
para nós é Deus trabalhando, é Deus modelando, é Deus nos fazendo crescer, é Deus nos amadurecendo, é Deus nos fazendo aprender um pouquinho mais. Sempre assim. Nada na vida do cristão é por acaso, há um aprendizado, há um crescimento da parte de Deus. Deus não investe em nós perdendo tempo. Deus só investe em nós, gerando em nós, através do tempo, grandes homens, grandes mulheres, para a glória do seu nome. Deus nunca abandona os seus. Isaías 64, versículo 5 diz: saís ao encontro daqueles que com alegria praticam a justiça, daqueles que clamam pelo teu nome. Aleluia. O texto é tão forte, diz que Deus sai ao nosso encontro. Daquele que pratica, daquele que vive a justiça dele, ele sai atrás, ele sai ao encontro. Outra classe de gente que Deus vai atrás são dos verdadeiros adoradores. Deus vai atrás de quem adora o nome dele em espírito e em verdade. Bendito é o nome do Senhor. Às vezes Deus nos coloca em caminho até difíceis. Às vezes Deus nos coloca para termos encontro com pessoas desconhecidas, como no caso de Elia, que não conhecia aquela viúva. E quando eu meditava, eu via aqui o agir de Deus assim pelos olhos da fé. Deus às vezes manda pessoas ao nosso encontro que nós não conhecemos, nunca vimos. Mas Deus permite que essas pessoas venham ao nosso encontro como um instrumento de Deus, para nos dar algo de Deus que precisamos. E quem sabe no teu caminho, quem sabe na tua trajetória, e quem sabe ainda essa semana, alguém que tu não conhece, tu vai te encontrar. Alguém que não te conhece vai bater na tua porta. E é tão bom quando alguém bate na porta e diz: eu trouxe algo de Deus para a sua vida. Que coisa maravilhosa. E tem essas pessoas que nós nem imaginamos, que nós nunca vimos, mas Deus sempre coloca uma Noemi na vida de uma Ruth e uma Ruth na vida de uma Noemi. Deus sempre coloca um Jonas na vida de Davi, porque Davi, os irmãos dele não era amigo dele, o pai dele não era amigo dele, o profeta não tinha tempo para falar com Davi, Deus coloca um Jonas na vida de Davi. O pai de Jonas queria matar Davi, mas Deus coloca um Jonas na vida de Davi. Valoriza quem Deus coloca do teu lado como instrumento dele. Valoriza. Recebe. Porque é bênção de Deus para a tua vida. É tão bom a gente ter um amigo que quando a gente vai caindo ele segura. Não caia, não vá por aí, é por aqui. É tão bom. Então nós observamos que Deus colocou Eliseu na vida de Elias, Deus coloca um Josué na vida de Moisés, Deus coloca um Timóteo na vida de Paulo, que no final do ministério ele diz: olha, Demas me abandonou, e os outros foi para um lado e outro. Vem ter comigo, traz o livro, traz a capa, estou com muito frio. Ele tinha Timóteo. Às vezes alguém pode até interpretar você mal por ser amigo de alguém, por ajudar alguém, e até dizer: tu é puxa-saco, tu é um babão. Não tem problema. Faça a sua parte. Faça a sua parte. Se Deus coloca no teu coração para ajudar alguém, faça a tua parte. Não dê ouvido quem não tem coragem de fazer. Faça. Porque amanhã você vai dizer: meu Deus, por que eu não fiz? Tive a oportunidade, mas não fiz. Faça. Deus te colocou ao lado dessa pessoa para fazer. E Deus está te colocando no coração para fazer. Faz. Faça o melhor para a glória de Deus. Aquela mulher foi Deus que colocou na vida de Elias, aonde Elias estava. E nós observamos
que deixa, às vezes, Deus disser a Abraão: se tu uma bênção, levante sua mão nesta noite e diga: Senhor, que eu seja bênção na vida das pessoas. Seja bênção. Nem que ele te machuque, mas seja bênção. Nem que você às vezes, meu Deus, por que eu tenho que fazer isso para fulano? Ele nunca fez nada para mim. Faça. Seja bênção. Quem abençoa, recebe bênção. Quem amaldiçoa, recebe maldição. Abençoe. Em tudo, Deus tem uma forma de trabalhar para o louvor da glória dele através da minha vida e da tua vida. Tudo é para a glória do nome do Senhor Jesus. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. A missão envolvia aquele personagem chamado Elias, que veio do Querite. Ele faz um desafio, procura matar ele, e ele corre para o Querite. Querite era uma fonte no deserto, e fonte no deserto seca. É que nem cacimba. Alguém sabe aqui que é cacimba, que chega o finalzinho, que a gente vai tirando, está só areia, a gente tem que esperar de novo, para poder a gente continuar. Só que chegou na época de Elias, de ir para o Querite, perto da fonte, que secou, que não tinha mais jeito. Aleluia. E aqui a gente vê o trabalhar de Deus. Elias veio do Querite, e eu fui examinar um pouco o que significa a palavra Querite. A palavra Querite no original significa cortar, separar. E o Espírito Santo vem trabalhando na mente da gente da seguinte forma: às vezes Deus nos corta do meio de alguma coisa. Às vezes Deus nos corta do meio de um povo. Às vezes Deus nos corta do meio de uma nação, da nossa família, de alguma coisa. Principalmente na obra de Deus, quando Deus disser a Abraão: Abraão, sai. Mas não sai só daqui para ali, sai da tua casa, do teu pai, da parentela, dos amigos. Corta, corta, corta. Às vezes Deus nos corta. E por que Deus nos corta? Porque grande é o projeto, como ele disse a Abraão: Abraão, vai para onde eu vou te mostrar, porque de ti eu farei uma grande nação. Irmão, a planta, quando ela é podada, ela produz mais. E às vezes Deus nos poda para que a gente possa melhorar mais. E quando eu olhei Querite, cortar, separar, às vezes Deus nos está separando para algo maior e nós não entendemos. Oh, aleluia. Glória a Deus. Deus nos corta do meio da multidão. Deus nos corta dos mais chegados. Deus nos corta do meio da parentela. Deus nos corta do meio do nosso sossego. Está tão bom. E Ele diz: te levanta. Ei, Jonas, te levanta e vai para Nínive. Porque nós gostamos do aconchego. Nós gostamos do bem-estar. Quem que não gosta? É tão bom. Os discípulos não queriam sair de Jerusalém, capital, o apogeu do evangelho, a fonte do evangelho, o berço da igreja primitiva, amigos, parentes, a igreja forte. Ninguém saía. Aí Deus permite uma perseguição. Primeira coisa, mata Estevão. Quando mata Estevão, aí Filipe vai para um lado, um vai para o outro. Às vezes Deus nos corta, porque algo maior Ele quer fazer. Você entende o trabalhar de Deus? Aleluia. Oh, glória a Deus. A igreja nesta noite, abra os ouvidos para o trabalhar de Deus. Porque Deus vai cortar muita gente. A coisa maior. Vai separar. Separai para mim Paulo e Barnabé para cá. Separai para cá. Deus vai cortar. Oh, aleluia.
Hoje é noite de missões. Essa igreja está investindo em missões. Essa igreja está preparando homens e mulheres para missões. E Deus vai cortar. Ele vai separar. Vai chegar a hora que você vai dizer: eu não aguento mais. Para onde é que é para ir? E a hora vai chegar que Deus vai separar. Aleluia! A missão tem querite. E no querite não tinha amigo. No querite tinha dependência. Diga comigo bem forte: no querite tem dependência. Ou você depende de Deus, ou você morre de fome, morre de sede. Dependa dele, dependa dele, dependa dele. Deus nos separa para propósito maior, para a glória do seu nome. No querite Ele nos desmama, para saber o que está dentro do nosso coração. No querite a dependência total de Deus. Vem corvo trazer comida, de manhã e de tarde, coisa sobrenatural. Não vem fulano, beltrano. Alguém até disse que era um tipo de polvo, couvo. A Bíblia diz que era um couvo que trazia só para confundir a mentalidade dos homens, porque Deus não precisa da mentalidade dos homens, do parecer dos homens, para Ele realizar as maravilhas que Ele faz na nossa vida. Diga comigo: deixa Ele fazer o que Ele quer. Quem tem boca fala nesta noite. Aleluia. Cadê os amigos de Elias? Até que o profeta mandaram atrás. Ele disse: andei, não achei. Até que mais tarde Elias se apresenta para ele. É você e o agir de Deus. E deixa eu dizer aqui algo tremendo para você. Quando Deus te leva para o querite, é porque Deus te vê. Ruim é para quem Deus não está mais nem levando para o querite. Aí esse deve se preocupar. Mas quem Deus está levando para o querite, para viver na dependência dEle, Deus está te vendo. E se Ele está te vendo, vai ter algo sobrenatural na caminhada. Quem recebe de Deus nesta noite? Hoje é noite para você abrir a alma, porque o Senhor entra nesta noite. A missão tem serépita. Aí Deus diz: tá bom, agora te levanta, come esse último pão aí. Porque com esse último pão, olha, irmão, que coisa tremenda. Irmão, isso é só para quem é crente, que entende Bíblia e que aceita a Bíblia. Tu vai caminhar 40 dias, misericórdia. Que tipo de vitamina tinha naquele pão? A mão de Deus. Diga assim: a mão de Deus me sustenta. Oh, aleluia. A mão de Deus sustenta a minha casa. Tu pode dizer também? A mão de Deus sustenta a minha família. Tu pode dizer? Diga assim: a mão de Deus sustenta a minha saúde. Tu está vivo, é a mão de Deus. Diga assim: a mão de Deus me sustenta caminhando, porque era para mim estar na cadeira de roda. A mão de Deus é você sustentado por Deus. Quem recebe o sustento de Deus nesta noite? Aleluia. A missão parou em querite, mas a missão vai continuar em Sarepta. A caminhada do crente é assim: um dia está bom, um dia tem luta. Um dia está bom, um dia tem luta. É assim, é assim, é assim. Por quê? Porque é a maneira de Deus trabalhar na nossa vida. É a maneira de nós passarmos no vestibular. É a maneira de nós crescermos e chegarmos ao doutorado, aos graus mais altos. É no processo de Deus. A missão agora é em Sarepta, e Deus escolhe homens para missões específicas. Deus escolhe homens, mulheres, jovens para missões específicas, que às vezes
nós ficamos de longe dizendo: eu não ia fazer um serviço desse. Eu não iria fazer um serviço desse. Mas Deus sabe quem Ele escolhe. Deus sabe na igreja IADESB, Assembleia de Deus em São Bento, os corações que Ele escolhe. Ele sabe. Ele sabe. E a missão em Querite passou a primeira fase. Agora ele levanta e caminha 40 dias e chega à casa de uma viúva em Sarepta. Viúva naquela época, irmão, era sinônimo de pobreza, de marré, que eu não sei o restante. Era terrível. Porque viúva naquela época não tinha fazenda, não tinha aposentadoria, vivia de misericórdia mesmo. E Deus escolhe Elias para ir. E quem era Elias? Esse profeta do reino do norte, que pregava no reino do norte. E o norte dava debaixo da mão de Deus. Reino do sul tinha chuva, mas no reino do norte não tinha. Por causa de Acabe, rei de Israel, que pecara diante de Deus, adorando Baal, por causa da mulher dele. Porque tem mulher que leva o homem a pecar e termina perdendo a bênção. E aí o que acontece? Ele vem e profetiza. E depois de Tisbe, depois lá de Querite, ele se apresenta na casa daquela mulher. E a Bíblia nos fala que Elias, que tinha desafiado Baal, os profetas de Baal, orou e Deus mandou chuva, mandou fogo. Orou para Deus não mandar chuva, não mandou chuva. Deus ouvia Elias. Agora um homem no alto estágio do seu ministério. Agora ele se esconde. Ele tem medo de morrer, porque somos humanos. E as lutas mexem com seres humanos, com as nossas estruturas. Mas Deus visita ele lá. Ele pede para morrer. Às vezes nós chegamos momentos: Senhor, me tira, me leva. Não aguento mais, não dá mais. Mas o Senhor é quem sabe da nossa caminhada e ainda o que podemos fazer. E do Querite ele vai para Sarepta. Esse homem que orou, fogo caiu. Esse homem que orou e não choveu. Agora um homem quase fugitivo. Mas ainda assim nas nossas fugas, Deus trabalha. Deus age. Deus nos treina. Deus nos confronta e nos prepara para confrontos maiores que virão na nossa caminhada. Às vezes Deus prepara homens, jovens, mulheres que nós nem sabemos, mas há um trabalhar de Deus silencioso. É um trabalhar de Deus aqui, ali. Você vai acolá, Deus fala com você. Você vem para cá, Deus fala com você. Há um trabalhar de Deus. E de repente somos surpreendidos com alguém usado por Deus. E nós observamos que um missionário, uma missionária, um jovem pregador surge no meio do povo. Samuel não sabia que na casa de Jessé tinha um Davi. Nem Jessé sabia que na casa dele o Davi era alguém escolhido. Talvez alguém aqui será surpreendido dentro de casa, porque nem você sabe quem Deus escolheu. Aleluia, Deus é tremendo. Jessé sabia do filho, mas não sabia do trabalhar de Deus na vida do filho.
Ele sozinho lá, e ele orava, e ele lutava, e ele se preparava, porque Deus trabalha de forma surpreendente. De repente Davi é chamado, chega a Jessé, Samuel na casa de Jessé, e disse: o Senhor mandou-me a esta casa para ungir alguém. E aí vem o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, quinto, e parece que o sexto, e disse: o Senhor não aprovou nenhum. Tem mais alguém? Aí por acaso Jessé disse: me lembrei, tinha esquecido até do filho. Por manda chamar. Ninguém senta à mesa para comer enquanto ele não... Meu Deus do céu, criador de ovelha não tinha valor. Era a profissão mais simples. E mandaram chamar Davi, alguém que chama Davi, eufórico, e acho que ele é amigo de Davi, diz: Davi, alguma coisa vai acontecer, porque o profeta está na tua casa. E os teus irmãos se apresentaram para o profeta, e o profeta disse: não é nenhum desses. E mandaram chamar tu, Davi. Aí Davi se levantou. Agora, quem era Davi? Aquele que falava com Deus lá na malhada, lá no deserto, escondido dos olhos de todo mundo, brigando com urso, pegando leão e matando. Às vezes nós não sabemos os ursos e os leões que os Davis que Deus tem chamado estão brigando, que nós não sabemos aonde estão, mas o Senhor sabe aonde estão os missionários, os pregadores, os obreiros, que Ele diz: ninguém vai sentar aqui enquanto Ele não chegar. Quem é Ele? Não importa quem é, manda chamar. Os irmãos de Davi não sabiam que tinha um caçula intrometido, mas Deus tinha amor, intimidade, comunhão, negócio com Davi. Aleluia, glória a Deus. Nós observamos que os irmãos de José o tinham como sonhador, mas Deus, lá na cisterna, manteve uma segurança no coração de José. Dentro da casa de Potifar, e a calúnia veio sobre ele, mas o coração dele estava firmado. Ele disse algo tremendo, ele disse: longe de mim pecar contra o meu Deus. Uma mulher bonita, formosa, rica, que o marido nunca saberia talvez de nada, mas ele dissera a ela: nunca eu machucarei o coração do meu Deus. Os nossos jovens, levante a mão aí, os nossos jovens, levante a mão, que vocês digam o que José disse. Que vocês temam o Deus que vocês têm, e que vocês não cedam nessa caminhada para que Satanás mate vocês, que vocês permaneçam aonde for e dizer, como disse José: eu temo ao meu Deus. Aleluia, glória a Deus. Jogado na cisterna, depois ele foi jogado lá na prisão, aleluia, mas Deus estava com José, aleluia. Os irmãos chamaram de sonhador, os irmãos mentiram para o pai dele, Jacó chorou, lamentou, mas Deus estava com José, e lá na prisão Deus tira José para uma grande nação. É o trabalhar de Deus. Cadê as mães e os pais aqui? Levanta a mão nesta noite, que hoje é noite de profecia. Diga assim: na minha casa, Jesus, os meus filhos são teus. Tira de lá um Davi, tira de lá um José, um Daniel, tira, Jesus. Eu coloco eles nas tuas mãos. Você pode dar glória a Deus por isso?
porque você profetizou bênção na sua casa. Aleluia. Moisés, glória a Deus, apenas um menino no cesto de junco, mas Deus leva para o palácio, depois leva para o deserto, para preparar o maior líder da história do povo judeu. Nós não sabemos. Quando a filha de Faraó pega Moisés, ela não tinha noção do que Moisés se tornaria. Talvez você mãe, talvez você pai, não tem noção do que Deus fará, do que Deus agirá, do que haverá da parte de Deus. Só no palácio não se prepara missionário, mas o deserto tem sarça ardente, tem sol causticante, tem serpentes no deserto, tem escorpiões, tem sede, tem fome, mas tem o Deus provedor. Moisés ficou espantado, aquele arbusto pegando fogo e não se queimava, e a voz sai de lá: Moisés, tira as sandálias, tira a história do Egito dos teus pés, porque a caminhada agora é outra. Oh, aleluia. Vai chegar a hora que Deus vai dizer: a tua história termina aqui, agora começa a minha na tua vida. Quem pode adorar o nome do Senhor nesta noite? Aleluia! Eu não tenho dúvida de que hoje Deus era uma história de alguém nesta igreja, e a partir de hoje Deus começa uma nova história, porque o Deus que fala não fala em vão. Ele diz: a minha palavra, ela não volta em vão. Quem pode adorar o Senhor e quem sente a graça dEle, adore o nome dEle nesta noite. Adore, adore a Ele. Deus leva o profeta Elias a uma missão de fé. Embora ele um pouco depressivo, mas Deus leva ele a provar do sobrenatural de Deus. E Deus vai na frente. Diga comigo: Deus vai na frente, abrindo o caminho e quebrando as correntes. Deus vai na frente. Aleluia. Interessante é que a mulher diz assim, parece que é o versículo 12: porém ela respondeu: tão certo como vive o Senhor teu Deus. Deus tinha visitado a mulher. Deus tinha conversado com, porque o Senhor disse: eu tratei com uma viúva para cuidar de ti. Aleluia. Deus às vezes faz isso, mas Deus não deixa o instrumento dele sem amparo. Deus não deixa o instrumento dele sem ter alguém para cuidar. Aleluia, glória a Deus. Deus leva o profeta a uma missão de fé. Deus vai na frente, porque a obra é dele. Diga comigo: Deus vai na frente, porque a obra é dele. Aleluia. E Deus diz uma palavra para você nesta noite. Antes de sair, diga: Jesus vai na frente. Antes de sair de casa, diga: Jesus vai na frente. Porque quando nós colocamos o pé na área do adversário, ele está pronto para nos atingir. Então pede: Jesus vai na frente, vai na frente. Deus vai na frente, quebrando as correntes, tirando todo o mal. E Deus foi na frente do profeta e visitou a viúva. E aquela hospedeira de missionário, de profeta, ela diz, quando ele pede: dá-me água, dá-me um pouco de pão. E ela diz: eu só tenho um punhado de farinha na panela, um pouquinho de azeite na botija. Eis aqui 2 cavacos. E ela sentencia a sua vida: eu vou fazer para mim, meu filho, vamos comer, e como não tem mais comida, vamos morrer. Aqui a visão material que ela tinha: uma casinha velha, uma mão de farinha, gota de azeite, graveto de lenha,
um fogareirozinho, mas tinha a ordem de Deus. Mas tinha a ordem de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Diga comigo nesta noite, mas tem a ordem de Deus. Qual foi? Recebe o profeta. A mulher nem tinha intimidade com Deus. Ele recebe o profeta. É tanto que ela diz: tão certo como vive o Senhor teu Deus. Ei, Deus tremendo, aleluia. Deus tremendo, Deus poderoso, aleluia. Tinha a ordem de Deus, recebe. Deixa o resto com Deus, aleluia. E nesta noite ele diz: eu sou o Deus que estava em Serepta, eu sou o Deus de Elias, eu sou o Deus que trabalhou nas impossibilidades, e aquilo que tu tem colocado diante de mim, ele nesta noite diz para ti: ainda esta semana haverá um milagre na tua casa, se a tua fé entra em ação. Recebe a vitória nesta noite. E quem pode adorar a Deus, adore. Oh, aleluia. O versículo 9: dispõe-te, vai a Serepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali, onde ordenei uma mulher viúva. Ele é quem dá ordem. Diga comigo bem forte: é Ele quem dá ordem. Aleluia. É Ele quem dá ordem. E quando Ele dá ordem, Ele trabalha para que a ordem dEle se realize. É Ele quem dá ordem. Aleluia. O Senhor disse a ele: Deus é o dono da obra. Deus mandou dizer isso para a igreja nesta noite. Cada momento que eu digitava aqui, o Espírito Santo queimava a minha alma. E o Senhor manda dizer para a igreja nesse momento que Deus é o Deus da obra. Deus é o Deus da obra. Jeová é o Deus da obra. Alabashur, abacandor e me cantas. Ei, calabassuri me cantando arabanahas. Yassi amanacandorianda labassuri fácia. Ele é o dono da obra. Alabassuri me anda arabanagas. Aleluia. Tinha a ordem dele. Ele é o dono da obra. Não vai faltar providência, não vai faltar direcionamento, não vai faltar cuidado de Deus, não vai faltar o milagre de Deus, não vai faltar o agir de Deus, não vai faltar a ação do céu. Vai ter ação na igreja, vai ter ação na tua casa. Tu vais ver a ação de Deus na tua casa. Você pode ver, Deus manda te dizer que vai ter ação dele dentro da tua casa, e tu vai dizer: é o Senhor, é o Senhor, é o Senhor. Quem pode adorar ele, adore, 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 adore. Aleluia. Oh, Deus é Deus de proeza. Às vezes não esperamos como vai acontecer. O povo de Jericó estava autoconfiante. Os pobres judeus, frágeis soldados, como sucumbir Jericó? Muralhas, 9 metros de altura, 6 metros de largura. Dava para fazer uma casa de uma prostituta em cima, chamada Raabe. Como derrubar uma muralha daquela? Como? Deus tem as suas maneiras de trabalhar. Josué, bota esses homens aí mesmo para tocar buzina e rodear Jericó.
E Josué convoca os homens para tocar as buzinas. E na 7ª volta é Deus quem age. É Deus quem age. Sansão com uma queixada matou 1000 homens, porque é Deus que entra em ação. Davi com uma pedra derruba Golias, porque é Deus quem trabalha. Jesus com uma palavra disse: acalma-te vento, acalma-te mar. Tudo se tornou bonança, porque é Deus no comando. Jesus com uma palavra disse: Lázaro, vem para fora, porque Ele tem comando de tudo. Aleluia. O contexto que a viúva vivia, era impossível hospedar alguém. Era impossível hospedar alguém. Às vezes você tem até assim preocupação de hospedar um missionário, um pastor, um irmão, porque você só tem ali aquela comidinha básica. Aquela comida básica que você tem, ela é preciosa. Ela tem a bênção de Deus, porque ela foi adquirida com teu suor, e Deus abençoa. E alguém até diz que o prato que come 1, come 2 e come até 10, porque quando Deus está na causa, Ele aumenta. Aleluia. Deus vai entrar na tua casa, como entrou na casa daquela viúva. E ainda tem algo a teu favor, porque ela disse que o Deus era de Elias. Sendo Deus de Elias, e Deus fez o que fez na casa dela, imagine tu sendo de Deus. Quem é de Deus aqui? Deixa eu ver. Aleluia! Diz para o irmão que está do teu lado: por ti prepara. Porque hoje Deus entra com ação sobrenatural. Te prepara, te prepara, te prepara. Deus vai entrar na tua casa. Deus vai entrar na causa que tu não tem mais o que fazer, porque Ele gosta quando tu diz: não tem jeito, eu não tenho mais o que fazer, chegou no meu limite. Aí Ele diz: pois agora é a hora de tu depender de mim. Agora é a hora de eu trabalhar. Aleluia. Quando acaba o meu recurso, quando acaba o teu recurso, o que fazer? Depender de quem tem. Diga comigo: Jesus, os meus recursos são falíveis, são frágeis, mas o teu gera milagre, gera milagre, gera cura, gera cura. O recurso de Deus para nós hoje à noite é que há milagre, aleluia. E eu sei que Deus está tratando, porque quando Deus manda a gente levar a mensagem, Ele sabe quem é que vai receber. E se tu recebe, adora, porque Ele gosta de ser adorado. A missão tem milagre. A igreja tem que ter a palavra que é pão. Sem pão a igreja morre de fome. A igreja tem que ter oração, que é água, que sacia também. A igreja tem que ter óleo. Sem óleo não tem unção, não tem fogo, não tem a presença do Espírito Santo. Então tem que ter a farinha que gera o pão, que é a palavra, que é alimento. Tem que ter azeite que representa o Espírito Santo, que precisa. Comece a buscar a presença do Espírito Santo. Você que parou de buscar o batismo, volta a buscar o batismo, que por esses dias o Senhor vai te visitar. Oh, aleluia, 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 aleluia. Tudo aqui está sendo profético nesta noite. A
A igreja tem que ter unção. Quantos não buscam mais o poder de Deus? Quando você estiver orando para Deus te dar isso, aquilo, outro, coloca no meio da oração também. Me dá unção, me dá unção, me dá unção, me dá poder, me dá autoridade, me dá fogo na minha alma. Diga: Senhor, incendeia o meu ser. Faça como o salmista no Salmo 42. A minha alma tem sede de Deus. Busque a presença de Deus, que vale mais do que carro, vale mais do que casa, vale mais do que ouro, vale mais do que dinheiro. A presença de Deus. As virgens loucas não levaram o azeite e perderam a oportunidade. Queridos, infelizmente, estamos vivendo uma época e eu não sei os dias que virão como será, em que temos mais vaidade na igreja do que azeite. Temos mais mentira no meio de muitos servos de Deus do que azeite. Cobiça, mudanismo, pecado, do que azeite. Calabachora, badacandarabadacas. O Senhor nesta noite diz: cadê a vasilha? Cadê a vasilha? Só tem um pouquinho de azeite, pois esse pouquinho Ele vai fazer o milagre. Aleluia, glória, 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 glória a Deus. Oh, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Ela obedeceu. Faz primeiro para mim, meu Deus. Como que vou fazer primeiro para esse homem que eu nem conheço? E o meu filho? Faz primeiro para mim. Faz primeiro para mim. Eu achei vantagem nela. Ela obedecer. Mas é porque Deus estava lá. É porque Deus estava no negócio. E nós observamos que ela obedeceu. E ela fez primeiro para o profeta. Sabe o que eu trouxe? Diga comigo: a semente não estava na mão do profeta, estava na mão da viúva. E ele disse: faz primeiro. Que então, quando ela pegou a semente, que ela plantou, o milagre. Planta. Planta. Planta no sobrenatural de Deus. A palavra do Senhor nos diz: buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Planta no reino de Deus. Ela plantou no sobrenatural, ela plantou com fé, ela confiou no Deus do profeta, ela plantou num terreno invisível. Você tem algo visível e plantar no algo invisível, isso é fé. A fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas se espera que aconteça. E ela pegou um pouquinho e deu para o homem, mas quando ela deu para o profeta, o milagre veio para dentro da casa dela. O profeta ali representava Deus. E quando ela deu para o profeta que representava Deus, Deus agiu. Deus trabalhou. Deus quer fazer muitas coisas na vida de muita gente, mas não tem coragem de entregar semente. Não tem coragem de entregar semente. A visão dela antes da palavra do profeta era de morte. Ela diz: eu vou fazer, eu e meu filho vamos morrer. A visão sem ter a promessa de Deus é de morte. Mas quando o profeta diz: não faz primeiro, que se tu fizer para ti o teu filho morre. A semente era de morte. Ele diz: faz para mim, porque a semente vai nascer. O milagre vai acontecer. Oh, glória a Deus. E ela fez
e o fim da sua história foi diferente. Não temas. E ele diz, quando ela deu para o profeta disse a ela: a farinha na panela não faltará, como o azeite na botija também não faltará. Ela obedeceu e Deus entrou com providência. E nesta noite é noite de você receber a palavra profética de Deus. E que Deus nesta noite coloque no teu coração, para que tu faças cada dia, invista na obra missionária, invista no reino de Deus, invista no trabalho do Senhor. Quantas pessoas jogam na loteria, quantos anos já deram dinheiro para o diabo, para Satanás, e não tem retorno? Se tivesse na obra, você já estava abençoado 100 vezes mais. E nesta noite o Senhor te convida para que tu veja milagre na tua casa. Ele te convida a plantar pela palavra. E eu profetizo pela palavra. Investe na obra de Deus. Creia no agir de Deus. E a situação vai mudar. Como Deus mudou na casa daquela viúva. E vai ter milagre na vida, na tua casa, nos teus filhos, no teu casamento, na tua família. Deus tira a mão do devorador que está sobre o que é teu, e a mão da prosperidade virá. Por quê? Porque você aprendeu a colocar semente na mão de Deus. Oh, aleluia! A visão tem vida. Fique de pé que eu já vou terminar. A farinha cresce, aumenta, o azeite aumenta. E aquela viúva vê o milagre de Deus dentro de casa. Diga comigo: Jesus, me ajuda e me prepara para depois de uma grande vitória, eu enfrentar uma grande luta. Isso é vida de crente. Isso é vida de crente. O milagre da farinha, o milagre do azeite. Agora o filho da mulher morre. O filho da mulher morre. Diga comigo: ainda bem que Deus ainda estava lá. Aleluia. Porque aonde Deus está, não é só o milagre da prosperidade, é o milagre da vida. Oh, aleluia. Oh, coisa maravilhosa. O profeta ainda estava lá. O Deus que mandou o profeta estava lá. O versículo 20 diz o seguinte: então clamou ao Senhor e disse: ó Deus, também até esta viúva com quem eu me hospedo afligiste, matando-lhe o seu filho. Misericórdia. Elias clamou, disse: até essa viúva que cuidou de mim, agora o filho morre. Como é que a gente está aqui fazendo a festa do milagre e agora a gente já está com o defunto? Quando eu li isso daqui, o Senhor me deu a certa compreensão de que é assim a vida do cristão. A gente está aqui cantando uma grande vitória, e, por exemplo, o culto, e você vai sair, chegar em casa: rapaz, eita, que Deus falou comigo, vamos esse culto. Mas de repente vem uma grande luta. Mas eu quero que você saiba de uma coisa, e você vai abrir a boca e dizer comigo: mas Deus está lá. Deus vai estar na minha casa. Diga mais forte: Deus vai estar na minha causa, no meio dos meus. Aleluia. Quem pode adorar Ele nesta noite? Aleluia, glória a Deus. Agora a viúva, ela chega para o profeta e disse: o que foi que eu fiz para merecer? E o profeta diz: me dá aqui esse menino, deixa eu falar com quem tem o poder da vida. O poder da vida está lá. O poder da vida está lá. O poder da vida está lá. Oh, aleluia, glória a Deus.
E nesta noite eu digo para você que o nosso Deus, pelo fato de você obedecer a palavra dele, ele vai entrar com um milagre, vai entrar com vida, ele vai entrar com ação. Ela obedeceu, teve fartura, ela obedeceu e Deus ressuscitou o filho. Ela obedeceu, a sua casa foi mudada por fato dela ter obedecido e creu no agir de Deus. Há 2 milagres que Deus vai fazer nesta noite. Primeiro, o milagre dentro daquilo que está ao teu alcance para fazer, mas precisa da ajuda dele. O outro milagre é naquilo que tu não pode fazer, ele vai fazer, porque Deus é Deus desta igreja. Repita isso comigo: Deus, Jeová, Jeová Jireh, é o Deus desta igreja, e ele age, e ele trabalha. A presença do Espírito Santo não vai faltar, porque é o azeite. Que a presença do Espírito Santo não falte na tua casa. Eu não sei se aqui alguém já sentiu o que a gente sente aqui e acolá. Você está em casa, lendo, estudando, cantando hino, ou fazendo alguma coisa e começa a sentir a presença de Deus. E você começa a falar línguas estranhas, aguando as plantas. E você começa a falar línguas estranhas, lavando roupa. E você começa a falar línguas estranhas, cuidando do almoço, passando a roupa, porque são a visita, sinal que tem azeite. A minha pergunta é: tem azeite lá? Se tem azeite lá, tem azeite aí. Se tem azeite aí, cadê a manifestação de quem tem azeite? Cadê a adoração? Cadê a línguas estranhas? Cadê o louvor ao Senhor? Cadê a presença do azeite? Quem adora, adora. Quem adora, adora. Quem tem adoração ao Senhor, adora. Aleluia. A presença do Espírito Santo não pode faltar. Aleluia. E eu quero dizer para você nesta noite que também não vai faltar o milagre da vida em tua casa. Elias apresenta o menino a Deus, ora, e Deus dá vida ao menino. 2 milagres, um no aspecto financeiro, outro no aspecto da vida. Um no limite que não tinha mais para onde ir, e Deus fez. O outro quando não existia mais vida, e Deus deu. Eu não sei qual é o milagre que você tem a pedir a Deus, ou tem pedido a Deus. Eu só quero orar por você nesta noite. Enquanto a banda vai orar, vai louvar a Deus, você vai vir à frente também adorando o Senhor. Porque eu não sei, mas Deus sabe o que você precisa nesta noite. E eu tenho certeza, irmão, eu tenho certeza que essa semana ainda coisas maravilhosas vão acontecer, mas você tem que liberar o coração,